O segundo degrau da escada da vida. Em sua maioria, as pessoas não enfrentam a vida corretamente. Elas neutralizam grande parte de seu esforço porque sua atitude mental não corresponde a seu empenho. De forma que, enquanto trabalham por uma coisa, realmente esperam algo diferente. Elas não abordam seu trabalho com aquela segurança na vitória que atrai e determina os resultados, com aquela determinação e aquela confiança que desconhecem a derrota. Ter ambição de prosperidade e, no entanto, ter sempre a expectativa de permanecer pobre, duvidar sempre de suas habilidades para obter aquilo que você sempre almejou, é como tentar chegar a leste viajando para o oeste. Não existe nenhuma filosofia que possa guiar as pessoas para o sucesso quando elas estão sempre duvidando de sua capacidade e atraindo assim o fracasso em lugar do êxito. Você será conduzido na direção na qual seus olhos se fixarem. Se você olhar para a pobreza, para a carência, você será conduzido na direção de seu enfoque. Se, por outro lado, você der uma volta de 180 graus e recusar terminantemente a pobreza, recusar-se a pensar nela, a viver nela ou até mesmo a reconhecer a existência dela, você então começará a progredir na meta da abundância. Enquanto irradiar a dúvida e o desânimo, você será sempre um fracasso. Se quiser se afastar da pobreza, você terá que manter sua mente em estado produtivo e criativo. Para fazer isso, terá que ter um pensamento confiante, alegre e criativo. O modelo tem que preceder a estátua. Você tem que visualizar um mundo novo antes de poder vivê-lo. Quase um século depois que essas sábias palavras foram escritas, homens com sabedoria e experiência como Napoleão Hill estavam dizendo aos de uma nova geração que seus pensamentos poderiam enriquecê-los. A fronteira entre o fracasso e o sucesso geralmente é tão tênue que mal sabemos quando a atravessamos, tão tênue que frequentemente estamos na fronteira e não o sabemos. Quantas pessoas desistiram quando, com um pouco mais de esforço, um pouco mais de paciência, teriam alcançado o sucesso? Assim como a maré sobe visivelmente, ela também desce. Não existe nenhum fracasso, a não ser o de não tentar novamente. O sucesso é sempre alcançado por aqueles que tentam e continuam tentando. Nas palavras de Longfellow, o nível mais baixo ocorre quando a maré está prestes a virar. Se aqueles que estão no mundo, que andam à margem, que acreditam que sua oportunidade se foi para sempre, que nunca poderão ficar de pé novamente, apenas conhecessem o poder da reversão do pensamento, eles poderiam facilmente recomeçar. É possível cruzar o caminho? Perguntou Napoleão aos engenheiros que tinham sido enviados para explorar a temível passagem de São Bernardo. Talvez, foi a resposta vacilante. Esteja dentro dos limites das possibilidades. Vamos em frente então, disse o pequeno cabo de guerra, sem dar atenção ao relato deles sobre as dificuldades aparentemente insuperáveis. A Inglaterra e a Áustria riram em desprezo a ideia de travessia dos Alpes, pelos quais roda alguma jamais havia rolado, nem poderia rolar por qualquer meio que fosse. Transportando um exército de 60.000 homens, artilharia pesada, toneladas de balas de canhão, suprimentos e toda a espécie de equipamento pesado. Depois que essa ação impossível foi realizada, os homens perceberam que poderia ter sido realizada muito antes. Comandantes anteriores haviam encontrado desculpas para si próprios, para não terem que se defrontar com tais obstáculos gigantescos, chamando-os então de insuperáveis. Muitos outros possuíam os suprimentos necessários, as ferramentas e os soldados resistentes, mas a todos faltou a coragem e a determinação de Bonaparte. A história nos fornece milhares de exemplos de pessoas que agarraram oportunidades para realizar resultados considerados impossíveis por pessoas menos resolutas. É verdade, houve apenas um Napoleão, mas, por outro lado, as montanhas que desafiam o americano médio não são tão altas ou perigosas quanto os cumes transpostos pelo grande corso.
Não espere por oportunidades extraordinárias. Agarre as comuns e torne-as grandes. Se o senhor me deixar tentar, acho que posso fazer uma coisa boa, disse um rapaz que tinha arranjado um emprego de ajudante de cozinha na mansão do Signor Falieiro. Assim se conta essa história. Um grande número de pessoas de alta sociedade tinha sido convidado para um banquete. E, logo antes de o jantar ser servido, o confeiteiro, que estava fazendo uma grande ornamentação para a mesa, mandou dizer que tinha estragado a peça. Você! Exclamou o mordomo surpreso. E quem é você? Eu sou o Antônio Canova, o neto de Pisano, o escultor. Respondeu o pálido rapaz. Me diga, o que é que você pode fazer? Perguntou o mordomo. Posso fazer algo que vai enfeitar o centro da mesa, se o senhor me deixar tentar. O homem estava sem saber o que fazer e mandou Antônio ir em frente, para ver o que ele era capaz de fazer. Pedindo um pouco de manteiga, o jovem ajudante de cozinha rapidamente moldou um grande leão agachado que o mordomo, admirado, pôs na mesa. O jantar foi anunciado e muitos dos mais famosos comerciantes, príncipes e nobres de Veneza foram convidados a se dirigirem à sala de jantar. Entre eles estavam críticos qualificados de obra de arte. Quando viram o leão de manteiga, eles se esqueceram do propósito para o qual tinham vindo em sua admiração pelo trabalho de gênio. Olharam para o leão longamente e perguntaram cautelosamente ao Signor Falieiro quem era o grande escultor que tinha sido persuadido a desperdiçar sua habilidade em tal obra efêmera. Falieiro não sabia o que responder e então chamou o mordomo, que trouxe Antônio perante o grupo de convidados. Quando os ilustres convidados tomaram conhecimento de que o leão fora construído em pouco tempo por um jovem servente, o jantar foi transformado num banquete em sua homenagem. O rico anfitrião declarou que pagaria as despesas de aprendizagem do rapaz sob a orientação dos melhores mestres e manteve sua palavra. Antônio não ficou orgulhoso por sua boa oportunidade, permanecendo o mesmo garoto simples, sério e fiel que vinha tentando tão arduamente se tornar um bom escultor na loja de Pisano. Alguns podem não ter tomado conhecimento de como o menino Antônio tirou proveito dessa primeira grande oportunidade, mas Canova acabou se tornando um dos maiores escultores de sua época. Os fracos aguardam as oportunidades, mas os fortes as criam. Oportunidades. Sua vida está cheia delas. Cada lição na escola, cada hora na fábrica ou no escritório apresentam oportunidades novas. Cada consumidor, cada artigo de jornal, cada cliente, cada sermão, cada transação empresarial é uma oportunidade. Uma oportunidade para ser cortês, para ser gentil, para ser sincero. Uma oportunidade para fazer mais um amigo. Cada prova de autoconfiança é uma grande oportunidade. Cada responsabilidade que você assume com base em sua força e honra tem um valor inestimável. Ser um escravo como Frederick Douglass, que nem mesmo era dono de seu próprio corpo, pôde se elevar até se tornar um orador, editor e estadista. Imagine o que você poderia alcançar com todas as suas ricas oportunidades e se comparadas com as de Douglass. É o indivíduo inativo e não o verdadeiro trabalhador quem sempre reclama que não há tempo ou oportunidade. Entretanto, alguns extraem mais das oportunidades residuais, que muitos desprezam negligentemente, do que outros extrairão a vida inteira. Eles extraem o mel de cada flor, como as abelhas. Cada pessoa que conhecem, cada circunstância do dia, acrescentam algo a seu depósito de conhecimentos úteis ou poder pessoal. Não há ninguém a quem a fortuna não visite pelo menos uma vez na vida, disse um sábio autor, mas quando ela constata que o indivíduo não está pronto para recebê-la, ela entra pela porta e sai pela janela. O jovem Philip Armour uniu-se a uma longa caravana em 1849 e cruzou o grande deserto com todos os seus bens. Numa carroça puxada por mulas, um trabalho árduo e lucros contínuos nas minas lhe permitiriam começar, 6 anos mais tarde,
no negócio de grãos e armazéns em Milwaukee. Em 9 anos acumulou $500 mil, mas ele viu sua grande oportunidade chegar com a ordem do general Grant, avançar para Richmond. Certa manhã de 1864, ele bateu à porta de seu sócio no empreendimento de empacotamento de carne de porco. "Vou pegar o próximo trem para Nova York", disse ele, "para vender porco a descoberto. Os generais Grant e Sherman estão levando a guerra civil a um encerramento iminente e a carne de porco vai cair até $12 por barril." Aquela era sua oportunidade. Ele foi para Nova York e ofereceu a carne de porco em grandes quantidades, a $40 por barril. Compradores ansiosos levaram tudo. Os astutos especuladores de Wall Street riram do jovem matuto do Oeste e lhe falaram que a carne de porco iria chegar a $60, pois a guerra não estava bem terminada. Entretanto, o Sr. Armour continuou vendendo e Grant continuou avançando. Richmond caiu, a carne de porco caiu ao mesmo tempo até $12 por barril e o Sr. Armour ganhou $2 milhões. Oportunidades. John Rockefeller viu sua oportunidade no petróleo. Ele pôde enxergar que havia uma população numerosa no país, com uma iluminação residencial muito deficiente. O petróleo era abundante, mas o processo de refino era tão rudimentar que o produto era de qualidade inferior e não totalmente seguro. Ali estava a oportunidade para Rockefeller. Fazendo sociedade com Samuel Andrews, porteiro de uma loja de máquinas onde ambos haviam trabalhado, ele começou a produzir um único barril nos idos de 1870, utilizando um processo aprimorado descoberto por seu sócio. Eles fabricaram um óleo de qualidade superior e prosperaram rapidamente. Em 20 anos, o negócio da pequena refinaria, que no começo mal valia $1.000 pelas instalações e aparelhos, tinha crescido até se tornar a Standard Oil, com um patrimônio líquido de $90 milhões. O Sr. Rockefeller acabou se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Você está preparado para a sua grande oportunidade? Certa noite, Hawthorne foi jantar com Longfellow e levou consigo um amigo da cidade de Salem. Depois do jantar, o amigo disse: "Venho há tempos tentando persuadir a escrever uma história baseada numa lenda da Acádia e que ainda hoje continua sendo contada por lá. A história de uma moça que, na dispersão dos acádios, ficou separada de seu amado. Ela passou a vida esperando, procurando por ele e finalmente o achou, moribundo, num hospital quando já estavam ambos muito velhos." Longfellow estranhou o motivo pelo qual a lenda não despertara o interesse de Hawthorne e lhe disse: "Se você realmente decidiu não usá-la para uma narrativa, deixe-me usá-la para um poema." Hawthorne consentiu e, além disso, prometeu não tratar do assunto em nenhum texto em prosa até que Longfellow visse o que poderia fazer com aquilo em versos. Longfellow agarrou sua oportunidade e deu ao mundo o lindo poema Evangeline. Olhos abertos descobrirão oportunidades em todo lugar, em sua casa, em seu jardim, em seu bairro, em sua cidade. Ouvidos atentos nunca deixarão de ouvir o clamor dos que precisam de ajuda. Corações abertos nunca carecerão de objetos valiosos para trocar presentes e mãos estendidas nunca estarão ausentes quando houver um trabalho nobre a fazer. Todo mundo já havia notado o efeito de transbordamento quando um sólido é imerso em água contida numa vasilha, embora ninguém tivesse feito uso do conhecimento de que o corpo desloca exatamente seu volume em líquido. Mas quando Arquimedes observou o fato, percebeu nisso um método fácil de determinar o volume dos objetos, independentemente da irregularidade de sua forma. Não havia um marinheiro na Europa que não desejasse saber o que poderia existir além do mar tenebroso, mas coube a Colombo navegar corajosamente por um oceano desconhecido e descobrir o novo mundo. Inúmeras maçãs caíram de árvores, atingindo frequentemente homens descuidados na cabeça, como que para fazê-los meditar. Mas foi Newton quem primeiro percebeu que elas caem para a Terra pela mesma lei que mantém os planetas em suas órbitas no universo.
Os raios já tinham ofuscado os olhos dos homens, o trovão já fizera os ouvidos do homem vibrar, desde os tempos de Adão, numa tentativa em vão de chamar a atenção para o caráter universal da eletricidade e sua tremenda energia. Mas as descargas da artilharia do céu foram vistas e ouvidas apenas por olhos e ouvidos aterrorizados, até que Franklin, mediamente uma experiência simples, provou que o raio é apenas a manifestação de uma força extraordinária, contudo controlável e abundante como o ar e a água. Qual é o nome dessa estátua? Perguntou um visitante de um ateliê, quando lhe foi mostrado entre muitos deuses, cuja face estava escondida pelos cabelos e que tinha asas nos pés. É a oportunidade, respondeu o escultor. Por que o rosto dela está escondido? Porque os homens raramente a reconhecem quando ela lhes chega. Por que ela tem asas nos pés? Quis saber o visitante. Porque ela vai embora logo e, tendo partido, não pode ser alcançada, explicou o artista. A oportunidade tem cabelos na frente, diz um autor romano, mas atrás ela é calva. Se você a agarrar pelos cabelos, pode segurá-la, mas se você a deixar escapar, nem o próprio Júpiter conseguirá pegá-la novamente. Não acredite que a ambição seja uma qualidade nascida dentro de você, que ela não seja suscetível de melhoria, que seja algo imposto sobre nós e que agirá por si só, como a cor de nossos olhos ou a altura de nosso corpo. A ambição requer cuidados constantes e educação, da mesma maneira que a habilidade musical ou artística, ou então se atrofiará. Se não tentarmos realizar nossas ambições, elas não se manterão afiadas e definidas. Nossas faculdades ficam lerdas e logo perdem seu poder se não forem exercitadas. Como podemos esperar que nossa ambição permaneça ativa e vigorosa com anos de inatividade, indolência ou indiferença? Se permitirmos constantemente que as oportunidades deslizem à nossa frente sem fazer qualquer tentativa para agarrá-las, nossa tendência será de ficarmos mais limitados e mais fracos. O que mais preciso, disse Emerson, é de alguém que me faça fazer o que posso. Fazer o que posso é este o meu problema, não o que um Napoleão ou um Lincoln poderiam fazer, mas o que eu posso fazer. Faz a maior diferença no mundo para nós se extraímos o que temos de melhor ou de pior, se utilizamos 10, 15, 25 ou 90% de nossa capacidade. Em toda parte, vemos pessoas que atingiram a metade de sua vida sem jamais terem sido suficientemente despertadas para agarrar uma oportunidade. Elas desenvolveram apenas uma pequena porcentagem de suas possibilidades de sucesso. Ainda estão em estado letárgico. Aquilo que elas têm de melhor estão lá no fundo de que nunca foi despertado. Nunca se permita ingressar nessa triste condição. Nosso problema é que estamos sempre buscando uma magnífica oportunidade de obter riqueza, fama ou valor. Esperamos ter maestria sem aprendizagem, conhecimento sem estudo e riqueza através de crédito. Nascidos numa época e num país em que os conhecimentos e as oportunidades são tão abundantes como jamais o foram, como é que você pode se sentar de mãos postas, pedindo a ajuda de Deus no trabalho para o qual Ele já lhe deu as faculdades e a força necessárias? Com o mundo cheio de trabalho que precisa ser feito, com a natureza humana constituída de tal forma que, frequentemente, uma palavra agradável ou uma ajuda insignificante podem parar a maré do desastre para algum irmão da raça humana, ou clarear seu caminho em direção ao sucesso, com nossas próprias faculdades organizadas de tal forma que encontramos o mais alto nível do bem no empenho honesto, sério e persistente, e com incontáveis nobres exemplos para nos encorajar a ousar e fazer. Cada momento nos traz para o limiar de alguma nova oportunidade. Não espere por sua oportunidade, crie-a. Crie-a como Napoleão fez em centenas de situações impossíveis, ou como o pastorzinho Ferguson fez quando calculou as distâncias das estrelas com um punhado de contas de vidro no fio. Crie-a como todos os líderes criaram suas oportunidades de sucesso.
Oportunidades douradas não valem nada para o preguiçoso, mas a engenhosidade transforma as circunstâncias mais comuns em oportunidades douradas. Quando você decide que a mediocridade vai desaparecer da sua existência para sempre, que você não terá mais nada a ver com ela, que vai apagar cada rastro de mediocridade da sua roupa, da aparência, do modo de ser, falar e agir, da sua casa, que vai mostrar para o mundo o seu verdadeiro brio, que não vai passar por um fracassado mais uma vez, que irá agir persistentemente em direção às coisas melhores, a competência e a independência, e que nada no mundo poderá desviá-lo de sua resolução, você ficará abismado com um aumento de poder, confiança, firmeza e autorrespeito que conseguirá obter. Resolva-se com todo vigor, que possa reunir, enquanto você ainda está apenas neste segundo degrau de sua escada mágica, já que há muitas coisas boas no mundo para todos, que você vai ter a sua parte, sem ferir qualquer outra pessoa e sem impedir o avanço dos outros. A intenção é que você tenha competência, abundância, é seu direito inato. Agora você está ficando organizado para o sucesso e condicionado para a felicidade e deve decidir alcançar seu próprio destino divino. As oportunidades para o sucesso estão em seu próprio quintal. As oportunidades para o sucesso estão em seu próprio quintal. As oportunidades para o sucesso estão em seu próprio quintal.